Estamos tirando aplicações de Apocalipse 14 e hoje daremos continuidade a partir do versículo de número 12. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é uma menção à fidelidade contínua dos crentes, para fazer um contraste com o castigo reservado aos não crentes. Isso mesmo, enquanto os ímpios permanecerão no pecado e sofrerão punição por isso, ao mesmo tempo os santos seguem perseverando. Mas por que os santos seguem perseverando? Porque são guardados por Deus. Não é porque os santos são melhores, mais resistentes, mais poderosos. Não, é porque os santos contam com a graça de Deus para permanecerem fiéis. A aplicação aqui é a seguinte: mantenha-se firme em meio às perseguições, em meio às tentações, sempre confiando que Deus guarda você. Nunca confie na força do seu braço. É Deus quem nos guarda e não deixa que o mundo, a carne ou o diabo nos arranquem das suas mãos. Confie, Deus sustenta seus filhos até o fim. Por isso que lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós temos Paulo dizendo o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não somos nós que vamos completar a obra, não, é Deus quem vai completar a obra em nós. Versículo 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. De fato, a morte para o cristão, para o crente, é bem-aventurança. Em outras palavras, é felicidade. Por quê? Porque há descanso e recompensa também para aqueles que morrem em Cristo. Só para nós, os crentes, é possível a vitória mesmo na aparente derrota da morte. Por que você fala aparente derrota da morte, professor? Porque para a maioria das pessoas, morte sempre vai ser sinônimo de derrota. Não tem jeito. Vão sempre pensar, se morreu, é porque o final não foi bom. Se morreu fisicamente, se foi derrotado e morreu fisicamente, é porque fracassou. Não no caso dos crentes. Não precisamos temer a morte se estivermos em Cristo. Observe que eu não estou negando aqui a possibilidade de um de nós morrer por Cristo. Sabe por que eu não nego isso? Porque é possível que isso aconteça. Infelizmente, é só observar, por exemplo, o martírio dos apóstolos. Todos eles, com a exceção do apóstolo João, morreram martirizados, sofrendo. Mas a morte, para nós, ela é apenas um fechar e abrir de olhos. Nós morremos neste mundo para despertarmos no céu. Viva cada dia com o propósito de ser lembrado como alguém que morreu no Senhor, seja de morte morrida, como falam, não é? Ou morte matada. O importante é terminar seus dias com o Senhor, ainda que seja um final penoso, ainda que seja um final de perseguição, pois a vida eterna está garantida para nós. No versículo 14 diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Cristo aqui, ele volta em sua glória de rei, com uma coroa, e também volta como juiz. Por que juiz? Porque Jesus julgará a humanidade. A foice, neste versículo, é símbolo da colheita do fim dos tempos, como vimos durante o nosso estudo. A aplicação prática é muito simples. Esteja sempre preparado para o retorno de Cristo. Como foi advertido lá no Antigo Testamento, estejamos preparados para nos encontrar com o nosso Deus. É o que está escrito em Amós 4,12.
Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse encontro com Jesus, ele pode se dar de duas formas. Ele pode acontecer por nossa ida até ele na morte, ou pode acontecer pela vinda dele até nós, na segunda vinda de Jesus. Não é isso? Ou nós vamos até ele, ou ele vem até nós. Provavelmente morreremos primeiro. O importante aqui é que a nossa forma de pensar hoje, as nossas decisões, as decisões que tomamos hoje, elas devem refletir se nós estamos prontos para a colheita. Se você que está me ouvindo não estiver desviado de Deus, então mantenha-se firme. Se estiver longe do Senhor, acerte-se com Ele logo. Retome essa relação, ou você vai querer esperar o momento da colheita. Versículo 15 diz: Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Nós aqui temos aquele momento da separação decisiva e final entre trigo e joio, entre crentes e não crentes em Jesus. A aplicação é: busque viver como trigo, não como joio. Por quê? Porque nós não viveremos misturados com o joio para sempre, não. Haverá um momento em que essa mistura será finalizada. O próprio Jesus Cristo vai nos separar. Vai separar o trigo do joio, ou como diz lá em Mateus capítulo 25, vai separar os cabritos das ovelhas. Tenha esperança, meu irmão, minha irmã, porque Cristo, ele não esquece os seus escolhidos. Ainda que pareça assim às vezes, há uma data marcada no calendário de Deus para ele nos tomar para si, ainda que não saibamos que data é essa. Esse anjo que sai do santuário, ele atua sob a ordem de Deus Pai. Como sabemos disso? Porque ele sai do templo no céu, aquele templo onde o Pai fica. Então ele vem de lá de dentro trazendo uma ordem do Pai. O que está sentado sobre a nuvem é óbvio, é o Senhor Jesus. A colheita representa o juízo sobre os salvos, recolhendo aqueles que estão prontos. A seara madura indica que o tempo da graça teve o seu fim. É isso mesmo. Quando houver a seara, a ceifa, é porque a porta da graça se fechou. Não haverá mais esperança, não haverá mais chance de reconciliação com Deus. Aquele Cristo como único caminho para Deus, que a gente lê lá em João capítulo 14, ele se tornará o Cristo vingador de seu povo. Professor, qual a aplicação aqui? A aplicação é: Deus tem tempo certo para tudo, inclusive para colher. Isso quer dizer que ele nunca está atrasado ou demorando. Não. Às vezes a pessoa pensa: Jesus está demorando demais. Quando é que ele voltará? Não, não há demora, não há atraso. Há apenas o cumprimento de um calendário. Lembre-se disso, em vez de ficar reclamando, às vezes, da demora de Cristo. Quando ele tiver de voltar, ele vai voltar e ponto. Deus sabe o que faz. Versículo 16 diz: E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Com esse ato aqui de Jesus de passar a foice, é como eu disse, Cristo simbolicamente está separando os cabritos, que no caso são os não crentes, das ovelhas, os crentes. Conforme nós vemos lá em Mateus 25, versículos 31 a 33, que diz o seguinte: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Tenha sempre em mente que Cristo agirá de forma diferente de como ele agiu na primeira vinda, embora sejam a mesma pessoa. É o mesmo Cristo, mas as atitudes serão
diferentes. Por que eu estou falando isso aqui? Porque uma boa aplicação de tirar desse texto é a seguinte: nós precisamos de uma visão mais realista e equilibrada de Jesus. Entendeu? Não podemos ter de Jesus apenas aquela visão romantizada que o considera incapaz de punir ou de agir contra o pecado. Muita gente pensa dessa maneira. Ah, Jesus é só amor. Jesus não fará nada contra ninguém. Jesus só quer amar. Jesus, ele ama e também pune, porque Deus é amor e é justiça. Não fiquemos com um Jesus dividido, enganando-nos a nós mesmos. Inclusive, deve ser por isso que muitas pessoas zombam de Cristo sem qualquer temor, porque pensam só no Jesus que foi humilhado, cuspido, esbofeteado, crucificado e morto. Não pensam no Jesus glorioso, Senhor, soberano, a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Cuidado com isso. Jesus virá e virá para pôr ordem. Versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Havia saído um anjo lá do santuário, obviamente mandado por Deus Pai, falando para Cristo que era o momento dele ceifar. Agora vem um outro anjo, com certeza também ordenado por Deus Pai, trazendo uma foice afiada na mão. Para quê? Para recolher especificamente o joio. Jesus separa primeiro o joio do trigo, depois vem um outro anjo com a foice afiada para quê? Para recolher o joio. Então aqui esse anjo se apresenta para o serviço. Olha, meu irmão, minha irmã, para escapar desse anjo aqui com a foice afiada, o único jeito é abraçar a graça de Cristo, entendeu? Não é fazer boas obras, não é ser uma boa, entre aspas, pessoa. Não, é confiar que Jesus fez o que você jamais poderia fazer. Cumpriu a lei de Deus perfeitamente e se ofereceu como um sacrifício puro pelo pecado. Se existe esse anjo com a foice afiada e ele está esperando o momento de se apresentar para o serviço, então evangelize com seriedade. Pense que há um anjo ceifador esperando a ordem para agir. Lembre-se de que há um inferno reservado. Pense no fato de que os dias estão passando. Este novo anjo aqui, ele vem com autoridade celestial, dada pelo próprio Deus Pai. Nos momentos anteriores à segunda vinda de Cristo, o Pai, ele vai dar uma série de ordens e elas vão acontecer de forma perfeita. E uma dessas ordens é justamente recolher todo o joio, todos os não crentes. A aplicação aqui é: o juízo está ordenado por Deus. Já foi decretado por ele desde a eternidade passada. O futuro está determinado. E essa história foi escrita para ter dois finais. Como assim, professor? Uma história normalmente não tem só um final? Sim, uma história normal tem apenas um final. Mas a história que Deus escreveu vai ter dois finais. Um final triste e, ao mesmo tempo, um final feliz. Para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o final vai ser feliz. Mas para quem o rejeita, para quem não quer saber dele, para quem faz pouco caso de Jesus, o final vai ser muito, muito triste. Tema com reverência ao Senhor, porque ele julga com justiça os que não se arrependem. Deus, ele não vai condenar ninguém que se arrependa verdadeiramente de seus pecados. Se esse é o seu caso, se você ainda não se arrependeu, arrependa-se, peça perdão a Cristo e passe a segui-lo como Salvador e Senhor de sua vida. Versículo 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão
amadurecidas. Que coisa, hein? Esse anjo aqui diz o texto que ele tem autoridade sobre o fogo. Que fogo? É o fogo punitivo do inferno. Basta olhar o contexto. Jesus está voltando, ele separa o joio do trigo, o joio é recolhido e agora o anjo que tem autoridade sobre o fogo dá uma ordem. É óbvio que o fogo aqui é o fogo punitivo do inferno. Chegou o triste momento de ajuntar as uvas amadurecidas. Quem são as uvas amadurecidas? São todos os não crentes de todas as eras. E até aqueles que já morreram não vão escapar desse momento. Sabe por quê? Porque antes da segunda vinda serão todos ressuscitados. Ninguém vai faltar ao dia do juízo. Esse evento é um evento universal. Todos estão convocados, não é convidados, é convocados, e quem não quiser ir, irá de qualquer jeito, conforme veremos mais à frente em Apocalipse 20, versículo 13 até o versículo 15. Nem mesmo os mortos poderão faltar. A aplicação é: não brinque com o tempo da paciência divina. Ela tem fim, sabia? As pessoas falam: não, se até agora não aconteceu nada, não vai acontecer mais. Não, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, pode ficar tranquilo, vai dar tempo. Negativo. A paciência divina tem um fim. Mas por que nós pregamos com urgência, se ela não aconteceu até agora? É somente porque ela vai acabar um dia? Não. Não é só por isso, não. É porque se você morrer agora, a paciência de Deus já acabou para você, entende? Por que eu falo isso? Porque quando uma pessoa morre, não tem mais jeito de ela se acertar com Deus. Não tem mais jeito. Então a gente pensa muito na volta de Cristo, não é? Nós nem sabemos quando vai ser. Só temos certeza de que ocorrerá. Mas o ponto aqui é o seguinte: e se você morrer hoje? E se você morrer amanhã? A morte, ela põe fim à possibilidade de reconciliação. Lá no além, não existe qualquer chance de uma pessoa mudar o seu destino eterno. Versículo 19 diz: então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O lagar, eu já expliquei, é uma prensa usada para pisar uvas. É como se fosse um tanque onde você joga lá dentro as uvas e depois entra e fica pisando nelas para esmagá-las e assim obter o suco dessas uvas. Aqui diz no versículo que é o grande lagar da cólera de Deus. É como se o próprio Deus fosse esmagar as uvas com seus pés. Olha, se você que estiver ouvindo esse estudo, se você não for um crente ainda, decida-se por Cristo, nem que seja por medo do castigo. É claro que isso não é uma coisa da qual você possa se orgulhar, não é? Eu vou me decidir por causa de medo. É triste, mas aos poucos você vai entender mais profundamente o amor de Deus, a graça dele, a sua misericórdia. O importante neste momento é se posicionar do lado certo. Então, se não for pelo amor, que seja pela dor. Eu sinto que eu ainda não amo a Cristo de forma suficiente. Tudo bem, mas você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo de ser condenado? Então corra para Cristo. Com certeza, Ele vai conquistá-lo com seu amor. O apóstolo Paulo, ele foi um exemplo de alguém que veio pela dor, sabia? Teve de ser literalmente derrubado de um cavalo pelo próprio Cristo. Foi humilhado, chegou a ficar cego, mas ainda assim funcionou. Logo depois, ele compreendeu o amor de Deus em Cristo Jesus e se tornou o maior de todos os apóstolos. Volto a dizer, se você não sente que ama Jesus suficientemente, então vá a ele pelo medo mesmo. Não seja condenado com o resto do mundo. Não faça isso. Versículo 20, o último versículo do capítulo 14 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600
estádios. Olha só que versículo chocante. A imagem do sangue dos não crentes se transformando em um rio de sangue que sobe até os freios dos cavalos. Essa figura aqui, com certeza, é uma figura intencional. Deus, ele quer nos mostrar que ele não vai amenizar, não vai mitigar, não vai pegar leve. Nós estamos aqui diante de um rio de sangue de 300 quilômetros de extensão, com uma profundidade de 1,60 m. Se isso não mexer com você, meu filho, aí eu não sei o que mais poderia fazer. Pessoas leem esse versículo e se escandalizam. O objetivo é esse mesmo, é chocar, é escandalizar, é abrir seus olhos. Deus quer despertar em nós pelo menos duas coisas com essa cena assustadora. Duas coisas. Em primeiro lugar, ele quer despertar muito temor, a ponto de você sentir que precisa fazer algo. E em segundo lugar, Deus quer despertar em nós responsabilidade evangelística. Por quê? Porque quando você pensa que aquele seu parente, aquele seu amigo, um filho, um pai, uma mãe, um tio, sei lá, quando você pensa que essa pessoa pode fazer parte aqui desse rio de sangue de 300 quilômetros de extensão por 1,60 de profundidade, não é possível que sejamos tão insensíveis a ponto de ignorarmos o que diz aqui. Que Deus nos dê graça e coragem para não ficar indiferente a essa realidade terrível descrita aqui.